Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e hoje a gente vai estar falando sobre o último filme do Homem-Aranha. Então se você ainda não assistiu esse filme, pausa, vai correndo no cinema, assiste, volta aqui e aperta o play para continuar vendo esse vídeo, beleza? Para o vídeo não ficar muito grande, eu acabei dividindo ele. Todas as informações sobre as cenas pós-crédito já estavam online e se você ainda não viu isso, você pode estar clicando no card aqui na sua tela e aí você vai estar assistindo esse vídeo e hoje a gente vai estar falando do principal conteúdo do filme, beleza? Vamos lá! Então vamos começar falando das coisas boas desse filme. Eu adorei esse filme, eu achei que foi um filme muito fiel às revistas em quadrinhos, ele parecia muito mais uma revista em quadrinho do que um filme. Coisas que eu talvez anteriormente achasse que nunca fosse acontecer nos cinemas, como por exemplo, aquela cena que o Peter enfrenta o mistério, e na verdade é tudo uma projeção, tudo cheio de holograma. Eu nunca imaginei que aquilo fosse estar aparecendo no filme do jeito que apareceu. Eu adorei também a nova MJ. No começo, quando falaram que ela seria a MJ, eu fiquei meio assim, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas assim, eu tô adorando. Inclusive a química entre os atores, eu acho que eles fizeram um papel assim, sensacional. Muito melhor do que aquela química que tinha nos filmes anteriores, assim, em comparação, por exemplo, com o Andrew Garfield e a Emma Stone contracenando, a química desses dois ficou muito mais fluida, né? Eu até que eu gostava dessa do Andrew Garfield e da Emma Stone, mas era um pouquinho exagerado. Essa fluiu muito mais, pareceu muito mais natural pra mim. Mas já que eu tô falando em exagero, eu preciso fazer algumas críticas a esse filme. Fica tranquilo que eu tenho certeza que depois que eu explicar elas, você vai entender o que eu tô falando e talvez você vai concordar comigo. A minha primeira crítica é o seguinte: o filme teve muitas cenas de comédia. Legal, o filme do Homem-Aranha, os gibis do Homem-Aranha, eles têm que ser um pouco descontraídos, até mais do que outros. Mas eu acho que eles forçaram um pouco a barra. Por que eu tô falando isso? Vamos lá, a gente tem aquela cena que o Homem-Aranha se encontra com o Nick Fury e no quarto de hotel, que ele dispara aquele tranquilizante no Ned e tudo mais. E aí eles tentam ter uma conversa. E eles tentam ter essa conversa que é interrompida várias vezes. Até um certo ponto foi legal, mas chegou uma hora que ficou assim, tá bom gente, tá bom, já tá forçando a piada, né? Segue com o filme. Eles colocavam a música de suspense, aí tiravam a música de suspense. Colocavam a música de suspense, tiravam a música de suspense. Chegou assim no fim a ficar um pouquinho irritante. Se eles tivessem feito de repente 2 interrupções a menos, talvez tivesse ficado muito mais fluido. Teria sido muito mais interessante e a gente estaria lembrando dessa cena assim, essa cena foi engraçada. Mas a Disney, normalmente, ela tá tendendo a isso, a colocar umas cenas engraçadinhas em momentos não próprios pro filme. E às vezes eu acho que tá até forçando demais pra tirar uma risada, que talvez não era... Você não precisa estar naquela cena do Homem-Aranha, tá com a barriga doendo de dar risada. Não precisa, deu risada. Fez o ha, né? Ai, que legal, haha. Acabou, continua a cena, você não precisa ficar lá assim, ai meu Deus, que dor, eu não consigo mais, pelo amor de Deus, muda essa cena. Outro exagero da Marvel foi a sombra do Homem de Ferro nesse filme. Então assim, antes que vocês me odeiem, eu sempre quis ver o Homem-Aranha na MCU para que tivesse essas interações. Eu acho que as interações do primeiro filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, com o Homem de Ferro foram muito boas. Eu gostei muito dessas interações entre eles, mas dessa vez ficou muito pesado. Eu sei que já é difícil você ter um filme que nem do Homem-Aranha vindo logo na sequência dos Vingadores Ultimato, que foi um marco cultural, que combinou 10 anos e 22 filmes até o momento, você tem um filme logo na sequência. Mas ainda assim, você tá falando tanto do Homem de Ferro desse jeito, eu acho que deixou o filme muito ofuscado por isso. O filme fala sobre Tony Stark o tempo todo, no começo, no meio e no fim. A gente vê pinturas do Homem de Ferro em todos os lugares do mundo. A Stark Tech tá no filme inteiro. Quando o Homem-Aranha tá fazendo a roupa dele, inclusive aquelas cenas que ele começa a montar a roupa, é igualzinha ao Homem de Ferro 1. A música é a mesma do Homem de Ferro 1. O vilão, a gente poderia falar o seguinte, né? Que o mistério, do jeito que a MCU contou, ele poderia ter sido um vilão
pro Homem de Ferro e não pro Homem-Aranha. E aí a gente tem o Peter Parker, a gente tem o Nick Fury e a gente tem o Happy, os três falando o tempo todo quem vai ser o próximo Homem de Ferro. De repente esse filme podia até chamar o seguinte: Homem de Ferro Longe de Casa, participação especial do Homem-Aranha, porque falaram muito mais dele do que do Homem-Aranha, e eu acho que isso assim, foi um exagero. Eu entendo a importância do Homem de Ferro pro Peter, pra Marvel e pra esse mundo que eles estão contando, mas eu acho que poderia ter sido um pouquinho menos, porque aí, de novo, né, a gente destaca o Peter e não o vazio deixado pelo Homem de Ferro. Uma última coisa que eu acho que eles fizeram errado nesse filme é que eles meio que destruíram um pouco da história que a gente teve do Homem de Ferro. Qual que é a história dos Vingadores 2, a Era de Ultron? O Tony Stark, ele tem essa ideia de ter um guardião em volta da Terra para proteger a Terra de tudo quanto é ameaça, né? E aí eles veem que aquilo ali não deu certo. E o que a Edith tem, né? O que é aquela tecnologia que o Peter recebe? É ter drones o suficiente para estar em volta da Terra. É a mesma coisa. E o que aconteceu? Caiu em mãos erradas e estavam causando destruição. No primeiro filme do Homem de Ferro, ele decide não ter mais armas. E o que são aqueles drones? São mais armas. Aí eles ficam falando assim, porque o testamento do Homem de Ferro e tudo mais, tal. Ou seja, quer dizer que ele já sabia que ele ia morrer, ele já estava programado, porque assim, ele sabia que ele estava indo para uma batalha que talvez ele não fosse voltar. Mas ele também não sabia quem que voltaria, quem que não voltaria. Então será que ele fez um testamento, sei lá, de 1.300 páginas, que parecia aqueles livros, jogos, ou aquelas revistas que você fala assim, se você quer ir para a esquerda, vire para a página 8. Se o Peter Parker sobreviveu, o testamento continua na página 45. Se a Viúva Negra sobreviveu, mude para a página... Sabe? Ficou muito forçado, assim. Parecia que ele realmente sabia, ele era onisciente, ele sabia de tudo que ia ser desenrolado ali pra frente. Eu achei que não ficou muito legal. De novo, todas essas críticas, elas vêm baseadas em uma única, que é o exagero. Eu acho que a Marvel exagerou nas cenas engraçadinhas, exagerou no querer colocar o Homem de Ferro em tudo quanto era canto, e por consequência disso, acabou cometendo algumas falhas na história que contradizem outros filmes. Mas em geral, né, assim, são críticas acho que válidas. De repente você mexe uma coisa ou outra pro terceiro filme, o terceiro filme pode ser o melhor filme da Marvel até agora. Já pensou? Finalmente vemos o Peter desenvolver o sentido aranha, e a parte mais interessante, que também é uma referência enorme aos quadrinhos, uma vez que fica implícito que o sentido aranha está relacionado com a autoconfiança do Peter. Tem um arco nos quadrinhos que o Peter ele começa a se questionar muito, ele começa a duvidar da capacidade dele. E como consequência disso, o sentido aranha dele começa a aparecer menos, ele vai ficando cada vez mais fraco e tudo mais. E ele só recupera isso nos quadrinhos quando ele volta a confiar no que ele está fazendo. É interessante que nesse filme, né, ou seja, até mesmo de repente na história da MCU, o Homem-Aranha ele não tinha aquela confiança que ele podia fazer as coisas, ele sempre achou que ele era um heróizinho pequenininho, ficava no cantinho dele. Agora, como ele tá começando a ter mais confiança, a se tornar mais autoconfiante, o sentido aranha tá aparecendo. Então, nesse ponto, a Marvel acertou em cheio. E falando em referências, é claro que esse filme ele foi cheio de referências e easter eggs para outros filmes da Marvel, para outros filmes do Homem-Aranha e para os quadrinhos. Como, por exemplo, toda vez que aparecia um novo elemental, normalmente aparecia o ano e a edição que aquele personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos. Nos gibis, a primeira vez que o Mistério aparece, ele vai até o Jameson e aí ele fala o seguinte: olha, seu Jameson, eu, Mistério, sou o super-herói, enquanto o Homem-Aranha é o vilão. Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu aqui, só que a ordem foi um pouquinho diferente. Nos filmes a gente conhece Dimitri, que tem agido como o braço direito do Nick Fury, aquele que sequestrou as férias do Peter. Nos quadrinhos, ele é o Camaleão e também é meio-irmão do Kraven. Será que isso é uma dica do que a gente vai estar vendo no terceiro filme? Ou de repente um quarto filme? Se teve algum easter egg que você gostou bastante, mas eu não falei, escreve aqui pra gente nos comentários, por favor. Essa semana eu ainda vou estar postando vídeo sobre a minha análise da terceira temporada de Stranger Things.
Então tenha certeza que você já se inscreveu aqui no canal, deixou aquele sininho ligado para ficar sabendo assim que esse vídeo for pro ar. Enquanto você espera por esse vídeo, você pode estar clicando aqui nesse link para ver a minha análise sobre as cenas pós-crédito, ou então você pode estar clicando nesse outro link aqui para estar vendo todas as informações que a gente tem sobre a nova série da Netflix, The Witcher. Beleza, galera? Vejo vocês na próxima. Até mais!